Olá pessoal, hoje eu vou gravar uma aula sobre alguns temas da genética, tá? Alguns temas que geralmente a gente dá assim menos prioridade. A gente fica muito tempo falando sobre leis de Mendel e muitas vezes esses outros tópicos eles acabam passando despercebidos, tá? Ou simplesmente porque não dá tempo de abordar todo o conteúdo. Então nessa aula a gente vai ver um pouquinho, e aí eu vou dividir a aula em várias etapas, tá? Em várias partes, mas a gente vai ver linkage, pleiotropia, interação gênica e epistasia, tá? Todos esses tópicos serão vistos nessa sequência de slide. Então a gente vai começar com linkage, também conhecido como ligação gênica. Depois, em outro momento, veremos pleiotropia e interação gênica. E uma outra oportunidade veremos a questão da herança quantitativa. Bom, o linkage, ou ligação gênica, ela foi desvendada, né, por assim dizer, pelo cientista Thomas Hunt Morgan, tá? E alguns colaboradores. Eles descobriram que nem sempre a segunda lei de Mendel ela se aplicava. Fizeram experimentos com essa mosca aqui, chamada mosca da banana ou mosca da fruta, tá? Uma mosca bem comum. E, obviamente, escolheram a mosca porque é fácil de produzir e as características podem ser visíveis, tá? Bem diferenciadas umas das outras. Então, a contribuição, né, de Thomas Hunt Morgan, ela gira em torno de que quando pares de genes se encontram em um mesmo par de cromossomos homólogos, ocorre uma condição que a gente chama de linkage. Então, se a gente fosse definir assim o que é linkage, é quando pares de genes se encontram em um mesmo par de cromossomos homólogos. E aí a gente vai ver mais para frente que isso é diferente do que a Mendel descobriu, a segunda lei de Mendel ou a primeira lei de Mendel. É uma imagem do Thomas Morgan, que viveu entre 1866 e 1946. Então, vejam só, aqui tem uma comparação entre a segregação independente, que é o postulado, a contribuição de Mendel, e aqui eu vou colocar algumas informações sobre o linkage. Mas primeiro vamos ver só com segregação independente, tá? Que foi o que Mendel, né, descobriu. Aqui são 4 cromossomos, tá? 2 pares de cromossomos. Esses cromossomos, a gente já viu que os cromossomos, durante a meiose, esses cromossomos vão se separar. Então, quando os gametas vão ser formados, por exemplo, esse gameta aqui, isso corresponde a um gameta, ele recebe um cromossomo desse par e recebe o outro cromossomo desse par, certo? Isso é aleatório, ele pode receber esse cromossomo, o primeiro cromossomo, ou pode receber o segundo cromossomo. Aqui da mesma forma, ele pode receber o primeiro ou o segundo cromossomo. Então, esse primeiro par aqui é a combinação, ele recebeu o primeiro cromossomo de cada um dos pares. Pode também receber o primeiro cromossomo do primeiro par e o segundo cromossomo do segundo par. Pode receber o arranjo dessa forma ou pode receber e o arranjo fica dessa forma, certo? Então aqui vocês percebem que os genes eles estão localizados em cromossomos diferentes. Eu tenho o gene A localizado nesse par de cromossomos e tenho o gene B localizado nesse par de cromossomos. Os genes estão localizados em pares de cromossomos diferentes. E aí, a que acontece é a segregação independente. Agora, no linkage, a gente vai observar os genes eles em um único par de cromossomos. Então, aqui no linkage, a gente observa o gene A e o gene B em um único cromossomo, certo? Da mesma forma que tem aqui também o gene A e o gene B. Significa que no linkage, sempre que ocorre a separação, e aí na meiose ocorre a separação, né? Ou o gameta recebe esse cromossomo, ou o gameta recebe este cromossomo. E aí, quando ocorre a separação, eu posso ter o gameta formado dessa forma, com o primeiro cromossomo, ou eu posso ter o gameta formado dessa forma com o segundo cromossomo. Mas perceba que o gameta ele sempre vai receber os dois genes juntos. Então A e B eles sempre vão fazer parte do gameta.
E aí a gente tem, obviamente, uma diferença entre a segregação independente e o linkage. Existe um fator que é muito importante nessa questão da ligação gênica, que é o crossing over. Crossing over é um evento onde os cromossomos, lá na divisão por mitose, os cromossomos eles ficam alinhados. E algumas vezes esses cromossomos trocam pedaços, trocam as cromátides, por assim dizer, pedaços da cromátide. Isso é o que a gente chama de crossing over. Esse crossing over ele acaba embaralhando os genes. Então vejam só essa situação aqui, ó, onde tem linkage. Aqui eu tenho o gene A, tenho o gene B, certo? Nesse outro cromossomo eu tenho o gene A, só que recessivo, o gene B, o seu alelo recessivo. Vejam nessa situação de crossing over aqui, o que acontece? Ó. Um pedaço da cromátide do cromossomo verde aqui foi trocado com um pedaço da cromátide do cromossomo roxo. E aí agora o gene B, o arranjo ficou diferente. Veja aqui nessa imagem abaixo, já é com um crossing over depois de ocorrido. Eu vou ter o gene A, gene B, nesse aqui não se alterou nada, mas aqui, ó, perceba que eu tenho A e aqui eu tenho o Bzinho, que era o Bzinho que estava desse lado. Assim como eu tenho aqui o Bzão, que estava inicialmente desse lado. Então perceba que toda vez que o crossing over acontece, as combinações elas vão ser alteradas. E aí por isso é importante a gente considerar a taxa de crossing over nessas questões de ligação gênica. Tá? O crossing over ele vai afetar a organização genética, né, do indivíduo. Existem alguns tipos de linkage. Quando não ocorre o evento de crossing over, a gente chama de linkage total, ou linkage completo. Significa que os genes, a estrutura dos genes em relação aos cromossomos não foi alterada, porque não ocorreu o crossing over. Agora, se acontecer a permutação, e a permutação, tá? Preste atenção que eles chamam de permutação, aqui é um outro nome para o crossing over. Pode ser crossing over, permutação. E aí, se ocorrer a permutação, ele é classificado como linkage, ou ligação gênica, incompleta ou parcial. Isso porque a permutação ela vai alterar a ordem daqueles genes. Existe também uma denominação para os arranjos. Eu chamo de arranjo cis quando eu tenho dominante, dominante, recessivo, recessivo. E chamo de arranjo trans quando eu tenho um dominante e um recessivo e um dominante. Ou vice-versa. Podia estar aqui e esse aqui. Então, aqui é trans e aqui é cis. Essa é só para a gente ter a noção de quando a questão de ser cis ou trans, a gente saber do que se trata. A gente tem, em relação ao linkage, né, a representação por mapas genéticos. E aí, a gente vai ver com muita frequência nos livros que o linkage pode ser representado de algumas formas. A primeira é essa forma aqui, onde eu tenho AB e aqui os alelos recessivos. Posso representar também com dois traços e posso representar em forma de parênteses, onde eu vou colocar o par do primeiro cromossomo entre os primeiros parênteses e o par do segundo cromossomo entre os segundos parênteses. Em alguns livros também é possível vocês encontrarem a seguinte representação: AB barra AB. Tá? E é bem comum, tá, achar no livro essa representação aqui. O que a gente chama de mapa genético é essa estrutura aqui. É uma barrazinha onde o objetivo é mostrar a ordem e a distância entre os genes. E aí, essa distância é medida normalmente em unidade de recombinação, que ele chama de UR. Em alguns livros também é comum encontrar unidades de mapa, tá? Mas dá no mesmo. Então eu tenho aqui, para efeito de explicação, esse mapa genético. Eu tenho o gene A,
na sequência eu tenho o gene C e tenho o gene B. Então a gente sabe aqui, de acordo com esse mapa, que o gene A e B estão mais distantes do que o gene C e B. Então a gente consegue fazer algumas interpretações com esses mapas genéticos. Quanto mais distantes dois genes estiverem em um cromossomo, maior será a probabilidade de haver crossing over entre eles. Vejam só, essa aqui eu tenho uma primeira situação. Nessa primeira situação, o que acontece é o seguinte, eu tenho o gene A aqui, que nesse caso aqui eu coloquei os dois dominantes, tenho o gene B aqui. Perceba que um está perto do outro. Se ocorrer crossing over, e aí como exemplo eu coloquei o crossing over nessa linha vermelha, quando ocorre o crossing over tem uma chance pequena de embaralhar esses genes aqui. Ó. Por exemplo, o crossing over aconteceu com esse pedaço da cromátide e esse pedaço aqui. E os genes não estavam neles. Então, para efeito desses genes, do gene AB, nada se alterou na estrutura. Eu tenho uma segunda situação aqui. Aqui eu tenho o gene A localizado aqui e o gene B localizado nesse locus gênico aqui de baixo. Quando o crossing over acontecer, ele vai trocar os pedaços da cromátide. E aqui eu já vou ter, na situação 2, uma alteração na composição dos genes. Eu vou ter aqui um Azão e um Azinho, ao invés de Azão, Azão. E eu vou ter aqui um Bzão e um Bzinho. E aí eu tenho a probabilidade de gerar o indivíduo AB ou Azinho, Bzinho. Da mesma forma aqui, ó, também se inverteu. Onde eu vou ter a probabilidade de gerar o indivíduo AB, dominante, ou Azinho, Bzinho. Na situação 3, eu tenho genes bem afastados. Então eu tenho o Azão, ou o gene A, nesse locus gênico e o gene B nesse locus gênico aqui. Perceba que quando eles estão afastados, a gente tem uma probabilidade de alteração, uma maior probabilidade de alteração quando ocorrer o crossing over. E aí vai gerar, pode gerar indivíduos do tipo AB, dominante, né? Azão, Bzinho, Azinho, Bzão ou Azinho, Bzinho. Isso porque os genes estavam a uma distância grande um do outro. Então, quanto maior for essa distância entre os genes, maior a probabilidade do crossing over afetar esse par de genes, alterar as combinações entre eles. Então, perceba aqui nessa possibilidade de combinação, onde tem as possibilidades de combinação, aqui eu posso gerar 50% dos indivíduos, né? 50% dos indivíduos podem ser Azão, Bzão, e 50% dos indivíduos podem ser Azinho, Bzinho. Aqui a gente também tem a mesma porcentagem. 50% dos indivíduos poderão ser Azão, Bzão e 50% dos indivíduos poderão ser Azinho, Bzinho. Mas na situação 3, que é quando os genes estão bem afastados um do outro, e aí ocorreu o crossing over, eu vou ter aqui 25% de combinação, de possibilidade de acontecer Azão, Bzão, 25% de possibilidade de acontecer Azão, Bzinho, 25% de chances de acontecer Azinho, Bzão, e mais 25% de chances de acontecer Azinho, Bzinho. Então vejam que aqui as combinações elas se alteraram. Aqui, na situação 3, o crossing over de fato influenciou na questão das combinações. Okay? Enquanto nas outras duas situações, que é quando os genes eles estão perto, localizados perto um do outro, ele não houve alteração em relação aos tipos de gametas formados. Aqui tem uma questão que trata justamente dos mapas genéticos, tá? E essa questão do crossing. Ele diz assim: os genes X, Y e Z têm as seguintes frequências de recombinação. Entre X e Y é igual a 15%. Esse 15% é igual àquela unidade de mapa, pode ser representado por porcentagem também. Aí eu tenho entre Y e Z
30% e entre Z e X 45%. Qual a posição relativa desses três genes no cromossomo? Então, o que ele quer aqui é que você desenhe o mapa genético. E aí, no mapa genético, para desenhar o mapa genético, a gente começa com uma linha. E aí, nessa linha, a gente vai colocar os genes que são mais distantes um do outro. Nesse caso aqui, eu tenho o gene Z e o gene X, tá? É o maior valor aqui, ó, 45%. Então, a distância entre eles corresponde a 45%. Aí a gente vai avançar e colocar agora a distância do Y, tá? Então, a gente tem aqui a distância entre x e y é 15%. Então, eu posso pegar aqui um valor equivalente, certo? Ele não precisa ser necessariamente bem milimétrico não, tá? Lembra que isso aqui é só para a gente olhar, ver a ordem, ter uma noção da distância entre os genes. Claro que você também não deve colocar, por exemplo, 15%, você colocar uma barra nessa região aqui, porque aí ficaria muito distorcido a questão das proporções. Mas o y, a gente tem o y aqui, uma distância de 15%, e aí eu coloquei aqui os 15%, e por último a gente tem, e aí se você fizer a conta você vai ver, ó, 30% mais 15% igual a 45%. Tem a distância entre y e z de 30%. Então a gente teria a seguinte ordem, né? Z, depois o gene Y e por último o gene X, tá? Respeitando as proporções aí entre a distância deles. Tem uma outra questão que também fala da distância entre genes. E aí fiquem atentos para essa questão aqui. Ele diz assim: a distância entre dois genes A e B é de 20 unidades, ou 20 unidades de mapa. Um indivíduo do tipo Azão Bzinho, Azinho Bzão, deverá produzir quais tipos de gameta com quais respectivas porcentagens. Preste atenção que quando ele diz assim que a distância entre dois genes A e B é de 20 unidades de mapa, isso corresponde a 20%. E 20% é a chance de ocorrer crossing over, certo? Então, essa chance aqui de ocorrer o crossing, ela vai ter que ser representada. Então, eu tenho aqui 80% de chances de acontecer um linkage completo, onde os valores que ele passou aqui vão acontecer, certo? Eu tenho aqui AB e tenho Azinho, Bzão. E eu vou ter 20% de chances de acontecer o linkage, onde eu vou substituir aqui o Bzão e o Bzinho. O Bzão veio daqui para esse lado e o Bzinho fez o caminho contrário. Então, ó, preste atenção, 80%, 20%. 80%, e aí esse 80% ele vai ter que ser dividido, porque quando a célula receber o cromossomo, ela vai receber apenas um, tá? O gameta vai receber apenas um cromossomo. Então, eu posso dizer que desses 80%, a chance do gameta receber os genes, né, os pares, por exemplo, AB ou Azinho, Bzão, vai ser de 80 dividido por 2. E aí eu coloquei aqui, ó, chance de acontecer Azão, Bzinho, 40%. Por que 40%? Porque eu tenho 80% de chances daqui ocorrer, porque as outras 20% de chances é de ocorrer o crossing. Então, nessa situação, eu tenho 80% de chances. E aí, quando eu dividir por 2, eu vou ter 40% de chances de acontecer Azão, Bzinho. E eu vou ter outros 40% de chance de acontecer Azinho, Bzão. Da mesma forma, nessa situação aqui onde o crossing ocorre. Na situação onde o crossing ocorre, vou pegar os 20 e vou dividir por 2, tá? Onde eu vou ter 10% de chance de acontecer Azão, Bzinho e vou ter mais 10% de chances de acontecer Azinho, Bzão. Então, a resposta seria o seguinte: um indivíduo
tá, que encontra-se nessa situação da questão, ele pode ter 40% de chance de produzir um gameta azão-bezinho, 40% de chance de produzir um gameta azim-bezão, 10% de chance de produzir um gameta azão-bezão e 10% de chance de produzir um gameta azinho-bezinho. E aí eu respondo a questão com isso, tá? Com esses resultados.